Boa noite. Bem-vindo a todos. Eu sou Luiz Fernando Viana, sou coordenador de internet do Instituto Moreira Salles. A gente está aqui nessa mesa fechando o dia D desse ano. O dia D foi criado pelo Instituto Moreira Salles no ano passado, 2011. É a segunda edição em que o dia 31 de outubro, aniversário do Drummond, acontecem homenagens, não só no Instituto Moreira Salles, como em outros lugares, a Academia Brasileira de Letras, a Companhia das Letras promove eventos também, uma série de parceiros nossos promovem eventos e realizações em torno de Drummond. A gente está aproveitando aqui também para lançar os Cadernos de Literatura Brasileira, a nova edição, que é dedicada, obviamente, a Drummond. Já está, inclusive, na loja aqui. E dessa edição participam nossos 3 convidados, dentre outras pessoas. Participam com ensaios Feira Goulart, poeta, crítico de arte, Eucanã Ferraz, poeta, ensaísta, professor da UFRJ e consultor de literatura do Instituto Moreira Salles, e Ivan Marques, professor da USP. Também. Então a gente vai falar, queria lembrar que depois dessa nossa conversa aqui vai ter um coquetel de lançamento dos Cadernos de Literatura. E também até aproveitar, já que eu coordeno a internet aqui, lembrar que na semana que vem essa conversa vai estar também disponível no site do Instituto para ser assistida. Vou começar pelo Goulart, aqui, para a gente conversar. O Goulart escreve no seu texto que está nos Cadernos de Literatura que digamos que há um Drummond até O Sentimento do Mundo, de 1940, e a partir daí muda muita coisa na própria poesia do Drummond. Então, acho que o Goulart podia explicar um pouco essa diferença. Bom, boa noite, pessoal. Eu, apesar de eu ter lido Drummond há muitos anos e passar a minha vida toda lendo Drummond, eu não tinha reparado numa coisa que, de repente, reparei, né? Isso acontece normalmente, né? Que é a mudança dele depois do Sentimento do Mundo e depois de Rosa do Povo, sobretudo. Primeiro, o Drummond, de alguma poesia, é um Drummond individualista e irônico, né? Quer dizer, ele se comove, mas não quer mostrar que se comove. Então, esse mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Quer dizer, ele joga entre a coisa emotiva e a ironia. Em Brejo das Almas é a mesma coisa, com alguma diferença, mas é a mesma coisa. O Sentimento do Mundo começa a mudar, até o título, já Sentimento do Mundo, já é outra maneira de ver a vida e de ver as coisas. Porque, na verdade, a poesia é o reflexo, o resultado de como você vê a vida, não é verdade? Quer dizer, na verdade é isso, quer dizer. Então está envolvida, a tua vida está envolvida. E no Drummond é interessante você observar o seguinte, quando ele sai de Belo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro, a poesia dele muda também. Porque muda a vida dele, muda a temática. Então ele começa a falar dos restaurantes cheios de gente comendo, trânsito. É a cidade grande, que o Rio ainda não era megalópole, mas já é outra, não é mais a pequena cidade provincial, não é mais. Então, isso se reflete mais nele do que em outros poetas, porque ele é um poeta do cotidiano, ele é um poeta do real. Né? Companheiros dele, por exemplo, o Murilo Mendes, que é um grande poeta, mas Murilo Mendes está noutra situação da vida, está compreendendo? O Murilo Mendes é católico e meio perplexo, e é um outro mundo, não é isso? E a mesma coisa, Jorge de Lima, é diferente, mas o Drummond não, ele é muito ligado ao real, à vida, às coisas. E ele começa, então, a mudar a poesia dele, se referindo às coisas da realidade, com essa ironia, mas quando chega em Rosa do Povo, o que aconteceu no mundo? Aconteceu no mundo uma guerra. A partir de 1939, a Segunda Guerra Mundial. E depois, de uma certa altura, entra o Brasil na guerra e aí o nazismo se evidencia como uma ameaça grave à humanidade. E
a União Soviética, que era inimiga feroz do Ocidente, se liga ao Ocidente para combater o inimigo principal, que é Hitler, que é o nazismo. E os poemas do Drummond refletem esse engajamento, quer dizer, ele não só ele está preocupado com a guerra, ele está preocupado com o que está acontecendo no mundo, como ideologicamente ele se define, compreende? Você não vê isso em Murilo, você não vê em Manuel Bandeira, você não vê em Mário de Andrade, mas nele, essa ligação com o real, com a vida real, com os problemas reais, é uma característica da poesia do Drummond. É claro que a poesia moderna, ela se caracteriza por uma redescoberta do cotidiano, ao contrário da poesia do passado, que era um mundo idealizado, ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste senso, é bonito, né? Mas não é. Drummond é lua diurética. Eu, quando era garoto, que eu li lua diurética, eu falei, o cara é louco. Lua diurética? Assim, escrevo o seu nome com letra de macarrão, a sopa esfria. Eu falei, porra, o que é isso, cara? Mas isso é ele. Então, o que acontece nesse período da guerra? Que ele descobre o socialismo. Eu botei aqui, vou ler rapidinho um pedacinho disso aqui. Ele diz o seguinte, um poema dele, um longo poema dele, belo, poema dele que se chama Nosso Tempo, não por acaso, é esse o título. A certa altura ele diz, o poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas promete ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta, um verme. Você vê que ele está engajado, né? Ele quer destruir o capitalismo, né? Tudo bem. Mas aí, o que acontece? Esse engajamento dele é tão forte, é tão verdadeiro, que o Luiz Carlos Prestes o convida a colaborar no jornal do Partido Comunista. Porque ele se mostrava simpático e tal, era anticapitalista, então... Aí ele começa a colaborar no jornal do partido. Só que o partido tem as suas exigências. E o Partido Comunista dessa época, então, era especialmente sectário, stalinista. Então, começou a corrigir os artigos do Drummond, porque pode estar de acordo comigo, mas não basta estar de acordo, tem que falar como eu acho que tem que falar. Não pode dizer certas coisas, está entendendo? Então, começaram a corrigir os artigos dele. Ele, evidentemente, não gostou, tentou se entender, não conseguiu, rompeu com o jornal. Mas o pessoal não publicava o artigo dele, mas publicava como é que se diz? Como é? No expediente, publicava o nome dele, para fazer de conta que ele continuava. Aí ele exigiu que tirasse o nome dele. E aí, quer dizer, com esse processo também acaba a guerra e o conflito capitalismo, socialismo, comunismo se intensifica, volta, não é isso? Quer dizer, começa a Guerra Fria, né? Mas esse conflito dele com o jornal, certamente, eu suponho, fez com que ele passasse a rever certas coisas que ele tinha, que ele acreditava, né? Durante esse período, o entusiasmo, porque realmente a União Soviética o exército soviético, o povo soviético, enfim, foi heróico nessa luta contra o nazismo. A primeira grande derrota do nazismo foi em Stalingrado, né? Que foi o início da reviravolta, porque era uma ameaça muito grave para o mundo todo. Era um louco dirigindo um povo que estava totalmente hipnotizado, então era uma ameaça, inclusive, começar a descobrir a arma atômica, né? Quer dizer, era uma coisa muito grave. Então, essa luta, esse empenho
foi muito importante para o mundo inteiro e muita gente reconheceu isso, apesar de discordar ideologicamente, mas reconheceu. O Drummond se engajou dessa maneira. Agora, o que eu percebi é o seguinte, é que depois disso, depois dessa ruptura, que ele se afasta, a poesia dele muda. A poesia dele muda. Quer dizer, o poeta que fala vamos de mãos dadas compreende? Quer dizer, o poeta que tinha se tornado o homem coletivo, compreende? Que se identificava com os outros, com o mundo, com a humanidade, na busca de uma outra vida, de uma outra sociedade. Quer dizer, esse homem coletivo, com esse rompimento e possivelmente a reflexão dele sobre essas questões, faz com que ele mude. Então, eu vou ler assim, um pedacinho de um poema aqui que mostra isso. Cantiga de enganar. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras, se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. O mundo, meu bem, não vale a pena, e a face serena vale a face torturada. Há muito aprendi a rir, de quê? De mim ou de nada? O mundo valer não vale. Quer dizer, então, o cara que vamos de mão dada desaparece. Então, e vem esse Drummond pessimista, né? Esse Drummond que nega a vida, que o mundo não vale a pena, a vida não vale. Compreende? E isso é presente em muitos dos poemas. É claro que o Drummond é muito complexo, ele é uma personalidade muito complexa, então ele nunca é uma coisa só. Isso é uma observação que eu fiz em função, é uma descoberta. Depois de tanto ler Drummond, de repente eu percebi, mudou algo. Aí comecei a ligar as coisas e vi que mudou em função da coisa política, compreende? Dessa coisa ideológica. Mas isto tem outras implicações, que é a seguinte, quer dizer, se eu saio do coletivo, se eu saio das questões mais externas e eu me torno reflexivo e algo negativo, quer dizer, porque a alternativa é essa, eu acredito no mundo, acredito na sociedade, os meus temas são o mundo, a sociedade e tal. Se eu não acredito, os meus temas são eu mesmo, são os meus sentimentos, é o meu pessimismo, são as minhas reflexões. E aí você vê que, ao mesmo tempo, o Drummond aprofunda certas questões, certos aspectos da poesia dele, e a forma ganha também uma outra natureza, um outro rumo. Volta ao soneto, volta ao verso medido, rimado. É curioso isso, porque a poesia moderna é a ruptura com tudo isso. O que caracteriza a poesia moderna, o que é? Deixa de fazer verso rimado, verso metrificado, e sai também de uma temática idealista e tal, e intimista, e vai para o cotidiano. E vai para ele mesmo dizendo, escreva o teu nome com letra de macarrão. Tá certo? Quer dizer, eu imagino que ele estava com dor de corno, quer dizer, certamente naquele restaurante ele jantou várias vezes com a moça, e agora a moça foi embora, ele está sozinho, e não consegue esquecê-la, então a letra do macarrão da sopa está escrevendo o nome dela, ele não consegue. Então, é uma poesia do cotidiano, quer dizer, do banal, quer dizer, ao contrário da poesia do passado, que é alma minha, gentil, que te partiste tão cedo desta... Compreende? Não é do mundo idealizado, é a poesia que nasce do mundo concreto, real, do todo dia. Entende? E, então, uma coisa que acontece é que a poesia, no caso da poesia brasileira, quer dizer, rompe com a métrica, a rima e tematicamente também, rompe com essas coisas,
Mas a geração chamada de 45, que coincide com essa mudança do Drummond, volta ao soneto. A geração de 45, que é ler do livro, volta à forma. João Cabral, que não faz soneto, mas busca a forma castigada, a forma que não era a preocupação do modernismo. Era mais a coisa livre, não é isso? O verso livre e espontâneo e tal. E essa geração de 55 é o contrário disso. Mas, enfim, o Drummond, eu observei essa mudança que não se limita apenas à coisa ideológica, mas que, como eu procurei mostrar aqui, vai a forma, a qualidade da forma e a busca de outros temas que não estavam presentes na poesia dele. É isso. Obrigado. O texto do Goulart no caderno chama do encanto ao desencanto, que eu acho que ficou bem claro no que ele falou. O do Yocanã chama Modos de Morrer, e ele fala do suicídio como um tema recorrente na poesia do Drummond, mas também tem uma inflexão aí a partir do sentimento do mundo, né? A maneira que o suicídio aparece até 1940 é depois começa a aparecer de outra forma, né? O Yocanã podia falar aí como o suicídio aparece nesse momento. Tá ok. Bem, obrigado a vocês todos por terem vindo a essa festa de aniversário. Bem, eu queria agradecer também a vocês, meus colegas aqui dessa mesa. Mas eu quero agradecer especialmente a duas pessoas. Uma é a Marlene de Castro Correia, minha professora querida, com quem eu aprendi tanto sobre Drummond, e é a pessoa que de nós todos mais sabe e que generosamente ensina a quem quiser, e me ensinou muito e ensina ainda hoje. E outra pessoa, Luiz Maurício, neto do Carlos, como ele chama, que está aqui e veio para essa festa. Bem, o tema como ele disse, eu dei ao ensaio esse título, Modos de Morrer. Eu explico um pouco no início que o texto não vai percorrer exatamente os modos de morrer, mas eu pego um modo específico que é o suicídio. Sempre me chamou a atenção a presença do suicídio na poesia do Drummond, e aquilo sempre, volta e meia, eu tinha essa vontade de pensar melhor esse aspecto, sobretudo porque, bem, a morte talvez seja o grande tema das nossas vidas, talvez seja o grande tema da arte, e é um dos temas centrais da poesia do Drummond. Ele tem um pequeno poema chamado O Único. Ele diz, o único, e no final diz, o único assunto é Deus. Talvez ele estivesse dizendo que o único assunto é a morte. E nesse tema vasto da morte, chama muito a atenção a presença do suicídio. Como você observou, há de fato uma mudança, uma inflexão no modo como ele vai abordar essa questão. Tem muito a ver também com o que disse o Goulart, ou seja, esse Drummond de alguma poesia ali dos anos 30 e depois ainda em Brejo das Almas, é um Drummond, como disse o Goulart, muito irônico, e para ele o suicídio faz parte um pouco de um estado de espírito onde há ao mesmo tempo um certo desencanto e uma espécie de quase que de riso irresponsável diante das coisas. E eu descobri há pouco tempo um poema que mais uma vez fez com que eu quisesse me deter nesse tema, que é um poema que ele não recolheu em livro, mas que foi publicado na Revista Verde, uma revista modernista de Cataguases, lá de Minas Gerais, chamado Convite. E é exatamente um convite que ele dedica ao Mário de Andrade, o poema, e o convite é: vamos dar um tiro na cabeça, vamos estourar os miolos, a vida é para os trouxas. Vamos parar com esse negócio de querer amar, vamos nos jogar no rio. E é um convite para o suicídio, mas é uma coisa tão extraordinariamente feliz. O poema tem uma tal alegria, uma excitação nesse convite para a morte, que é um poema, de fato, muito surpreendente. Bem, eu acabei, em função desse ensaio, tentando encontrar referências a isso e tal. Bem, descobri uma passagem
do Mário numa carta para uma outra pessoa, dizendo, realmente não entendi esse poema do Drummond e não me sinto à vontade para comentá-lo. Não sei, mas eu não consigo. Bem, e o Drummond, quando faz as notas para a correspondência dele com o Mário, o Drummond observa, na transcrição, algum momento onde ele fala do poema, ele diz, acho que meu amigo não gostou muito e resultado. Uma coisa muito rápida. Mas Drummond, não sei se em função de seu grande amigo Mário não ter simpatizado muito com o poema, ele não recolhe o poema em livro nenhum. O poema fica perdido lá na revista. Bem, eu trago esse poema, eu transcrevo o poema todo aí na revista, vocês vão ver. É um poema muito interessante. O tom do poema parece um poema do Mário, tem aquela efusão, aquela vibração, aqueles ritmos muito velozes e cortantes, típicos desse Mário de Andrade modernista. E está lá, para Mário de Andrade, então é imediato que você pensa que aquele convite é um convite para o Mário. Então, na verdade, ali o suicídio é uma camaradagem, é uma farra. E nesse primeiro momento da poesia do Drummond, o suicídio aparece um pouco assim. É sempre uma tentação, né? É uma possibilidade, mas ao mesmo tempo alguma coisa que também não tem muita importância, porque, na verdade, nada tem muita importância. Ou tudo tem ou nada tem. Há uma procura de alguma coisa, e nessa procura, onde tudo parece um pouco sem sentido, o suicídio é só mais uma hipótese. Ele não leva aquilo exatamente a sério. E há um poema que eu acho que é chave, e leio para vocês, que é de alguma poesia, que é Coração Numeroso, onde o tom não é exatamente esse. E isso é curioso, no Drummond, porque quando parece que você o encerrou num sentido qualquer, ele escapa por alguma via surpreendente. Então, no Alguma Poesia, portanto, no primeiro livro, ele escreve um poema chamado Coração Numeroso. A imagem que me interessa está logo no início, mas eu leio, porque eu acho que só faz sentido o poema inteiro. Tá? E diz o seguinte: Foi no Rio. Eu passeava na avenida quase meia-noite. Havia a promessa do mar e bondes tilintavam, abafando o calor que soprava com o vento, e o vento vinha de Minas. Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver. A vida para mim é vontade de morrer. Faziam de mim homem realejo imperturbavelmente na galeria Cruzeiro, quente, quente. E como não conhecia ninguém, a não ser o doce vento mineiro, nenhuma vontade de beber, eu disse, acabemos com isso. Mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, altos abertos, correndo, caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte. Meus olhos inúteis choraram. O mar batia em meu peito, já não batia no cais. A rua acabou. Que das árvores? A cidade sou eu. A cidade sou eu. Sou eu a cidade, meu amor. É um poema onde, portanto, o suicídio, a morte, surge muito claramente como uma perspectiva. Não é? A vida, para mim, é vontade de morrer. Os sonhos são sonhos paralíticos, portanto, não levam a lugar nenhum. É um sujeito muito imobilizado. Aqui é bem o tipo, né, o tipo gauche que o Drummond imediatamente anuncia já no primeiro poema desse livro, que é o poema de Sete Faces. Então, é esse gauche, né, sempre, ele aparece nesse momento sempre muito se referindo ao canto. Né? Ele está aqui torto no seu canto, como ele diz, fique torto no seu canto. Ele está torto no seu canto, os sonhos são paralíticos. Então, há uma vontade de morrer naquela cidade. É o Rio, de que falou o Goulart, quando ele vem para o Rio. Então, é no Rio. A solidão, né, na grande cidade faz com que a vida lhe surja ainda mais absurda e sem sentido. E quando tudo se anuncia sem sentido, a vontade de morrer é inevitável. Né? Acabemos logo com isso, como ele diz. Né? Sem dizer claramente o que ele quer dizer com isso, mas a gente entende porque ele já tinha dito que a vida era vontade de morrer. Mas há, ao mesmo tempo, como ele diz, uma tal excitação, né? Os mil convites à vida, e ele resolve, ao final, ceder ao convite da vida, resolve viver e resolve não morrer. Né? E aí ele se funde com a cidade. Né? Essa cidade que ele parecia
inóspita, não é, que lhe convidava à morte, ao final é a possibilidade de uma vida total. Não é? A cidade sou eu a cidade, meu amor. Não é? Então aparece um amor ao final que parece redimir e redesenhar todo esse quadro que parecia sem sentido, vazio, desesperador, angustiante. Ao final há um apaziguamento de tudo. Portanto, é sempre difícil você encerrar o Drummond, seja em fases ou mesmo em livros, né? Porque ali você tem sempre um poema que desmente o outro, que cria algum tipo de desmentido do que ele já tinha dito. Às vezes, dentro de um mesmo poema, uma estrofe desmente a outra. Então, você nunca sabe exatamente onde você está, você não sabe exatamente como se situar. Mas o tema do suicídio permanece. E o que é curioso é que nessa passagem, né, que alguns críticos já apontaram, há um estudo deslumbrante do professor Antônio Cândido, que se chama Inquietudes na Poesia de Drummond, um livro de ensaio chamado Vários Escritos, onde o Antônio Cândido nota exatamente e faz toda uma leitura a partir dessas inquietudes do Drummond. Né? É sempre esse poeta que nunca está feliz nem satisfeito com coisa alguma, né? Que tem sempre uma espécie de mal-estar, né? Há um deslocamento, há sempre uma tensão com relação ao mundo, né? Não há nunca conforto. Né? Aquela famosa imagem do poema chamado Explicação, onde ele diz: no elevador penso na roça penso no elevador. Né? Então ele nunca está feliz em lugar nenhum, há sempre um desconforto. E muitas vezes, quando a possibilidade da felicidade surge, ao mesmo tempo uma culpa enorme parece se abater sobre ele, como se ele percebesse: mas eu não posso estar exatamente feliz porque há alguém que não está. Né? O amor, o erotismo, qualquer tipo de conforto maior, muitas vezes quando lhe surge, vem imediatamente uma espécie de culpa e ele quase que acidamente joga em cima daquilo uma visada irônica ou humorística ou simplesmente algum outro tipo de fuga daquilo. Com o suicídio, quando há essa passagem para uma espécie de segundo momento, como disse aqui também o Goulart, né, para uma poesia de maior amplitude, onde parece que surge na poesia do Drummond um desejo de entender o semelhante como uma espécie de suplemento, né, do eu, ou seja, o sujeito já não se basta a si mesmo, é preciso, né, por isso a imagem vamos de mãos dadas, né, não nos afastemos, e ele diz, não nos afastemos muito, como se ele dissesse, tá bem, a gente vai se afastar de vez em quando, mas não nos afastemos muito, vamos tentar ficar próximos, vamos dar as mãos. Esse poeta que quer dar as mãos, ele já não admite mais o suicídio como uma farra entre amigos. Né? Vamos dar um tiro na cabeça? Não. O suicídio surge para o Drummond nesse momento como um problema ético. Né? Para ele, o suicídio é uma fuga inadmissível. Ele diz a certa altura num dos poemas, os delicados preferiram morrer. Né? E ele não quer ser um desses delicados, né? E desses que não suportam o espetáculo brutal da vida. É preciso seguir em frente, é preciso dar as mãos, é preciso prosseguir. O suicídio é inadmissível nesse segundo momento. Mas, curiosamente, depois, o suicídio vai ganhando outra dimensão. Ele começa a compreender melhor esse gesto. Né? A poesia do Drummond vai ganhando também, e aí, Claro Enigma é um livro chave para a compreensão disso, já é um livro posterior já à Rosa do Povo, que é uma espécie de ponto máximo de chegada dessa caminhada de mãos dadas. A Rosa do Povo, de 45, é o grande momento disso, né? O coroamento desse projeto político, social, ético, moral. E a partir dali, de fato, a poesia do Drummond vai se estendendo para um outro campo, para um campo propriamente mais, vamos chamar de mais reflexivo, né? E vai havendo uma compreensão maior de certas nuances do espírito humano, né? Da própria existência, que já estão lá no primeiro Drummond, mas que vão, de fato,
amadurecendo e se ampliando nesse terceiro momento da poesia do Drummond. E aí o suicídio, ele passa a olhar o suicídio com mais compreensão, né? Talvez aquela perplexidade lá do início tenha retornado de uma outra maneira, né? Ele já não pretende mais explicar, né? Mas ele vê com outros olhos, há uma compreensão maior. E nos livros memorialísticos, ele tem uma série, né, dos chamados boitempos, onde ele vai fazer de cada poema uma espécie de pequena crônica da sua infância e da sua juventude. Ele recolhe ali pequenas histórias de suicidas, né? Isso é muito curioso, né? E alguns poemas são muito engraçados, porque é uma espécie de teatro social. O Drummond nunca tem piedade de si mesmo, nem de ninguém, nem de coisa nenhuma, né? Não há comiseração, não é uma coisa. Ele não adoça nada, né? Não é um poeta que quer nos dar conforto, ao contrário, né? Eu sempre falo sempre penso na imagem do João Cabral de Melo Neto, que é uma faca solâmina, né? Eu acho que a poesia do Drummond é uma faca solâmina, né? Não há onde pegar, né? Não há o conforto do punho, do cabo. Onde você encostar é uma lâmina, onde encostar você corta. E acho que o tema do suicídio, nesse sentido, ele ajuda a uma compreensão não só do investimento desse poeta com relação à compreensão da morte e do desespero humano e do questionamento humano e da dúvida e dessa saída que só surge, paradoxalmente, quando não há mais saída nenhuma. E aí Drummond tem pelo menos 2 poemas formidáveis com essa mesma questão. Todo mundo conhece, bem, os 2 todos conhecem, né? Um deles é No Meio do Caminho, né? É a célebre pedra que lhe barra o caminho. E o segundo é José, que todo mundo conhece também, que é o poema mais extraordinariamente sem saída que alguém já escreveu alguma vez, né? Ali não há absolutamente nenhuma hipótese de saída. Nem a morte é hipótese, não é? Você pode morrer, mas você não morre, José. Se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então, nem a morte é mais uma hipótese, né? Então, acho que o tema do suicídio me surgiu com a possibilidade de fazer uma espécie de mapeamento da poesia do Drummond a partir de um tema que me surgiu lá do início, nessa leitura ainda de alguma poesia. É isso. Obrigado. O Ivan escreveu no caderno o texto Modernismo Desenfreado, o poeta na década de 20, e é sobre esse período, período pré alguma poesia de 1930, que ele fala. E fala, inclusive, sobre a questão de que não surge um modernista nato, né, como o John Gladstone fala, em 28 com a publicação No Meio do Caminho na revista Antropofágica, nem em 30 com alguma poesia, mas é um percurso junto ao modernismo que o Drummond faz ao longo da década de 20. O Ivan vai falar disso. Bem, boa noite para todo mundo. Agradecer o convite para participar dessa edição dos Cadernos em homenagem a Drummond e também para estar aqui nessa mesa, não é? Quer dizer, agora em 2012, claro que a gente já percebeu isso, né, muito claramente, né, a gente tem 2 celebrações, 2 datas, essa dos 110 anos de nascimento do Drummond e a outra que seria os 90 anos da Semana de Arte Moderna ou simplesmente do Modernismo de 22, né? Quer dizer, a junção dessas 2 celebrações é um pouco o tema, né, que eu venho perseguindo já há algum tempo, não é? Quer dizer, o livro que eu escrevi sobre o modernismo de Minas era justamente tentando perceber a atuação que o Drummond teve, não simplesmente em Belo Horizonte, mas na articulação e na construção do modernismo brasileiro, né? E depois esse artigo que o Luiz Fernando acabou de mencionar, Modernismo Desenfreado, é justamente uma tentativa de enfatizar a participação do Drummond nessa campanha modernista desde o comecinho da década de 20. Porque, de fato, há um mito, né, que é esse mito de um poeta que estreia
em 1930, com alguma poesia, que pertenceria, portanto, a uma outra fase distinta, né, do modernismo de 22, como se aqueles poemas não fossem, na verdade, poemas pertencentes à década de 20, inclusive esse que o Canaã acabou de ler aqui, que é muito bonito, O Coração Numeroso, é um poema de 1923. Né? O No Meio do Caminho, que ele também mencionou, é um poema escrito em 24 e depois publicado em 28 na revista de Antropofagia. Né? Então, desde muito cedo, o Drummond, aí, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, ele já tem uma participação intensa, né, em jornais do Rio, né, a revista Estética, que é a segunda revista modernista, né, que surge em 1924, já conta, né, com textos desse poeta. Há um debate intenso também na correspondência, né, sobretudo com Mário de Andrade. Ou seja, me interessou justamente mostrar essa atuação do Drummond nesse período modernista. Ele fez parte, como a gente sabe, de uma geração muito importante, né, de intelectuais, de escritores mineiros, né, que era um grupo, na verdade, bastante numeroso. Tinha o Pedro Nava, que depois, inclusive, vai dedicar, né, boa parte da sua produção memorialística para recuperar, inclusive, a história desse próprio grupo. Né? Mas havia também João Alfonso, Emílio Moura, né, Ciro dos Anjos, Abigar Renaud, Gustavo Capanema, que é um colega de infância, que depois vai trazê-lo aqui para o Rio de Janeiro. Quer dizer, um grupo numeroso e muito talentoso, e o Drummond, embora se considerasse o menos sério desses rapazes todos, porque todos trabalhavam, né, nesse começo da década de 20, todos faziam cursos sérios, né, medicina, direito, ele estudava farmácia, absolutamente sem convicção, não é? E, além disso, também não trabalhava, vivia da mesada do pai, se considerava um vadio, um vagabundo. Né? Evidente que a gente deve, enfim, né, desconfiar dessas afirmações, mas ele tinha essa autocrítica muito forte, se considerava menos preparado que os outros poetas, mas efetivamente era o líder desse grupo. Né? Ele passa a morar em Belo Horizonte logo depois, na verdade, daquele episódio que é famoso, a expulsão do colégio em Nova Friburgo, né? O colégio Anchieta. Ele foi expulso por demonstrar insubordinação mental ou independência de espírito. Mais tarde, em A Rosa do Povo, o famoso poema Florianaus, ele faz, inclusive, uma referência a esse acontecimento que é central para a vida dele, não é? Pôr fogo em tudo, inclusive em mim, ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim, com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Né? Quer dizer, ele era um sujeito, a gente vê pelas fotos, né, sério, o homem de óculos e de bigode, reservado, muito introspectivo, mas tinha também esse lado, né, anarquista ou até terrorista, ou mesmo incendiário, literalmente incendiário. Né, na companhia do Pedro Nava, fez algumas estripulias, né, naquela pequena cidade de 80 mil habitantes, que era Belo Horizonte na década de 20. Né? Quer dizer, há uma série de relatos a esse respeito. Ou seja, ele tinha essa dualidade, digamos assim. Um sujeito sério, né, um sujeito introspectivo e, ao mesmo tempo, com essa tendência, né, para a anarquia, ou para o anarquismo, para o terrorismo, etc. Né? Belo Horizonte, nessa época, na época em que esse grupo se conheceu, era uma cidade, como eu disse agora há pouco, muito pequena, né? 80 mil habitantes. Na mesma época, o Rio tinha, salvo engano, 1.100.000 habitantes. Ou seja, a gente consegue justamente dimensionar, né, a diferença dessas duas cidades e o que significou para ele depois, na década de 30, passar a viver aqui no Rio de Janeiro. Né? E assim como esses rapazes que eram nascidos no interior de Minas, na verdade toda a população de Belo Horizonte era uma população do interior, né, educada segundo modos arcaicos. Né? O patriarcalismo rural, na verdade, era a base desses rapazes, dessas famílias. E Belo Horizonte era essa cidade paradoxal, né? Moderna, avenidas retas, largas, palácios, né? Tudo inspirado em Paris. Né? E, no entanto, essa fachada moderna tinha por trás, né, esse arcaísmo, né? Esse pessoal do interior, né? Esse lado provinciano, etc. Como é que eles formaram esse grupo? Claro que porque eram antenados, né? Porque liam muito, estavam acompanhando as novidades que vinham da Europa, estavam com contatos importantes, né, com escritores do Rio de Janeiro, e depois, a partir de 1924, se inicia aí uma relação muito sólida e importante com o Mário de Andrade. Né? Quer dizer, por mais que a gente tende, muitas vezes, a ver essa ideia de que esses modernismos regionais eles aconteceram um pouco por milagre, de um modo independente, na verdade,
a história desse grupo de Minas mostra o contrário, né? Justamente a articulação que houve, né? O trabalho coletivo, né? Do qual Drummond e esses outros rapazes participaram, né? Mário de Andrade ficou deslumbrado, diz, né, em várias ocasiões, que esse grupo era, na verdade, o grupo no qual ele mais punha sua fé, né, suas esperanças, justamente elogiava o valor intelectual desse grupo, ao mesmo tempo fazia críticas pesadas a Drummond, que a gente lê na correspondência, né, isso ocupa bom espaço da correspondência das cartas do Mário, o individualismo, a timidez, o orgulho, o excesso de boa educação, né, diz o Mário de Andrade, não é? O refinamento francês, e essa contradição, sobretudo, que depois o Antônio Cândido vai apontar, que eram rapazes modernos, né, mas que liam, além de lerem as novidades, além de lerem, né, os poetas simbolistas franceses, além de lerem os poetas de vanguarda, liam também, né, os autores portugueses antigos, né, gostavam da boa escrita, não é? Quer dizer, o Antônio Cândido vai dizer, curiosa modernidade mineira feita com o sumo dos clássicos, né? Quer dizer, parece de fato um contrassenso, né? Como se esses ideais que eles representavam, esses valores, etc., entrassem em choque, de fato entravam com aquilo que a gente considera os traços essenciais da vanguarda, né? A liberdade, a inovação, a paixão, etc. No entanto, Drummond foi, né, um artista de vanguarda, não é? Não só porque, né, ele bebeu, né, dessas novidades todas e fez muita experimentação formal importante nos seus versos, mas também porque ele assumiu uma posição polêmica, o que é central, a gente sabe, para a caracterização da própria vanguarda. Então, ele é autor dessa peça que é talvez a mais polêmica do modernismo de 22, o poema que nós já mencionamos aqui, No Meio do Caminho, né, que ficou assim a grande peça de escândalo desse primeiro modernismo e que é uma obra-chave, né, um poema-chave da obra drummondiana também, né, um poema muito importante. Há um depoimento do Caetano Veloso, né, que eu acho muito curioso, a respeito desse poema No Meio do Caminho, que para o Caetano é uma espécie de provérbio, e ele diz, o poema é emblemático da modernidade no Brasil, mais do que os poemas que foram meramente trabalhos de modernidade, como os dos Andrades em São Paulo. No Meio do Caminho não é apenas uma notícia da modernidade, diz o Caetano, é uma vivência profunda de um ser já moderno, né? Quer dizer, é interessante perceber que o grande emblema poético da nossa modernidade tem a ver com a monotonia, com o cansaço, com a mesmice, não é? Quer dizer, o Mário se encantou com isso, com esse poema e com a ressonância que, né, que esse poema tem, o significado profundo, né, que desafia leitores até hoje. Essa correspondência Drummond e Mário é uma correspondência muito importante, né? A gente sabe, né, que havia ali uma discordância forte entre os dois, né? O Drummond muito reticente para aceitar o nacionalismo proposto pelo Mário de Andrade, muito reticente também para aceitar, né, o engajamento, né, a participação, sair, né, da sua própria concha e se lançar numa atividade coletiva, né? E as cartas justamente vão mostrando, né, esse conflito, esse esforço do Mário de Andrade para educá-lo, ou melhor, deseducá-lo, né, e trazê-lo, né, para essa campanha modernista, e o resultado, né, dessa correspondência se faz sentir muito rapidamente, né? Então, em pouco tempo, o Drummond adere ao nacionalismo, embora de um modo muito desconfiado, né, e acaba, durante muito tempo, eu tento mostrar isso no meu artigo, para mim, é com a Rosa do Povo, em 45, que ele vai, de fato, dar talvez a grande resposta a essa provocação feita pelo Mário de Andrade nos anos 20. Mas eu diria, embora o próprio Drummond chamasse o Mário, né, de professor, a lição do amigo, foi o título, inclusive, que ele deu, né, para a primeira edição dessas cartas, né? A despeito disso, eu acho que a leitura das cartas mostra que, né, esse mestre Mário de Andrade também teve muito que aprender com Drummond e, sobretudo, encontrou nele um interlocutor para questões que também atormentavam o Mário de Andrade, né? Quer dizer, a visão crítica do nacionalismo não era só de Drummond, mas era do próprio Mário, a visão desconfiada, reticente em relação ao moderno, à modernização, não era só do Drummond, era do próprio Mário, né? Então, se a gente pega um exercício interessante, se a gente pega os poemas que o Drummond faz na década de 20, pega as cartas trocadas aí com o Mário de Andrade, percebe o que está acontecendo na obra do Mário, os contos de Belas Artes, Macunaíma, né, que é a grande síntese desse primeiro modernismo, a gente percebe que esse encontro foi um encontro que resultou, né, de fato, num acréscimo, né, num diálogo importante também para a figura do Mário. Por exemplo, um poema que o Canaã citou, Explicação, que é um poema de 1926,
e que está inserido em alguma poesia, é um poema que a gente pode ler e se lembrar muito enfaticamente, eu diria, muito facilmente, do Macunaíma, não é? Por exemplo, esses versos que o Canaã citou, no elevador penso na roça penso no elevador, um outro verso, e a gente viajando na pátria sente saudades da pátria. Quer dizer, a gente percebe que tanto Mário quanto Drummond tinham essa visão dilacerada, né, do Brasil, não é? Uma visão marcada pela consciência de um exílio, uma consciência assim, de um exílio quase que incontornável, uma ausência de lugar próprio, não é? Quer dizer, o Macunaíma está dividido aí entre a metrópole paulistana e o mundo primitivo do Arariquara, e Drummond, né, esse rapaz, né, esse poeta mais jovem, que vem de uma cidadezinha pequena do interior e que vai dizer o resto da vida que ele é um homem da roça, um homem do interior, não é? Quer dizer, um pouco a perspectiva provinciana, selvagem, que eu acho que eles colocaram em cena no modernismo brasileiro, né, e que nos possibilitou, inclusive, um alcance maior, né, eu diria, para esse modernismo. Não é? Há quem diga que o Drummond foi, ao mesmo tempo, convertido, né, ele representou uma conversão e um desvio, né, em relação a esse primeiro modernismo. Por exemplo, ele não é eufórico, como a gente pode perceber que são eufóricos muitos momentos da poesia, da estética pau-brasil. Ele tem, de fato, essa perspectiva mais dilacerada, como se ele fosse um poeta pós-utópico, não é? Como se ele tivesse já, de algum modo, adiantando, né, outros momentos da cultura brasileira diferentes, né, daquela mitificação do Brasil ou daquela grande esperança no Brasil, né, que existiu aí na década de 30. Não é? Mas o que eu acho é que tanto a poesia drummondiana dessa década de 20, publicada em alguma poesia, quanto os melhores momentos da obra do Mário, estão, de algum modo, apontando questões que depois a literatura de 30, o ensaísmo de 30, vão justamente desdobrar. Não é? Então, esse verso, e a gente viajando na pátria, sente saudades da pátria, vai reaparecer depois na abertura de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Somos ainda hoje uns desterrados em nossa própria terra. Não é? Quer dizer, acho que é um poeta lírico, muito calcado na sua experiência pessoal, na sua subjetividade, mas, ao mesmo tempo, desde o começo, já fazendo uma espécie de um lirismo sociológico, de fôlego, de grande alcance, não é? E eu acho isso um dado intrigante em Carlos Drummond de Andrade. Quanto à questão da modernização, só queria fazer um último comentário para encerrar. A gente percebe, não é, que ele tem, desde o começo, uma perspectiva muito enviesada, né, muito problemática em relação ao problema da modernização. O crítico José Guilherme Melchior até disse que o lirismo mais antifuturista seria justamente esse lirismo produzido pelo Carlos Drummond de Andrade, muito diferente daquilo que foi dito e apregoado pelas vanguardas futuristas, por exemplo. Então, há um poeminha muito curto e muito famoso de alguma poesia que se chama Cota Zero, não é? Stop, a vida parou ou foi o automóvel? Não é? É um poema intrigante, aparentemente insignificante, muito curto, não é? Mas vejam, né, quanta secura, né, quanta coisa dita com poucas palavras, né? Na verdade, 8 palavras só, e a gente tem toda uma perspectiva crítica em relação ao futurismo, à visão futurista dessa modernidade. Né? Quer dizer, o século XX, a gente sabe, foi o século do automóvel. Né? Aqui no Rio existiu, no começo do século XX, a revista Fonfon. Depois, em São Paulo, a primeira revista modernista vai se chamar Claxon. Né? O Manifesto Futurista vai cantar essa beleza nova, que é a beleza do automóvel. E, no caso do Carlos Drummond de Andrade, há esse registro negativo dessa novidade moderna, propondo, como o Macunaíma também propõe, do Mário, uma crítica a essa simbiose, a essa confusão entre o homem e a máquina, a perda do sentimento, etc. Né? Então, Cota Zero, um poema profundamente negativo, né, como o título já diz, né, mostrando, né, as perdas, as limitações que advêm justamente, né, dessa modernidade trazida pelo automóvel. Né? Há uma análise do poeta Regis Bonvitino, né, muito interessante, né, sobre esse aspecto do espírito crítico que está na poesia drummondiana inicial e que o coloca, digamos assim, para além da própria vanguarda, não é? Se a gente pensa aí na vanguarda futurista como um lugar, né, importante desse momento vanguardista. E, finalmente, eu diria, né, aproveitando que o Canaã leu o poema Coração Numeroso, do qual eu gosto muito, acho interessante perceber o que representa esse poema, uma visita bastante curiosa de um jovem rapaz mineiro ao Rio de Janeiro, né, no começo da década de 20. Ele sente o fascínio do mar, o fascínio
das luzes dos automóveis, mas de repente ele ouve, percebe esse doce vento mineiro, e esse vento mineiro arrasta para o passado, não é? Quer dizer, é muito interessante perceber que, embora seja um poema, inclusive, com uma sintaxe futurista, não é? Ausência de pontuação, né? Versos assim meio buscando a simultaneidade, uma certa perturbação sensorial, na verdade isso não é mostra de futurismo ou de um ponto de vista urbano, mas é muito mais o estranhamento, como ele mesmo disse em carta para o Mário de Andrade, o estado de espírito provinciano, perturbado pela simultaneidade e pela confusão de impressões de uma grande cidade, né? Então, para mim, a leitura da poesia inicial do Drummond me colocou essa questão que é central para entender a própria modernidade, não é? Quer dizer, para ser inteiramente moderno é preciso ser antimoderno, ou é preciso ser, de algum modo, remanescente do arcaico, né? Como disseram, né, estudiosos dessa questão, como Marshall Berman, como Friedrich Jameson, não é? Quer dizer, Drummond é esse remanescente do arcaico, né, que acaba se transformando no nosso grande poeta moderno, né, um poeta pós-utópico, como disse o Chico Alvim. E quando a gente pensa remanescente do arcaico, poeta pós-utópico, o que a gente vê o tempo todo são as imagens fortes desse deslocamento, né, que me parece a palavra-chave definidora aí de um traço essencial do Drummond. Ao mesmo tempo, a busca constante e obsessiva do sentimento do mundo, da rosa do povo, do tempo histórico, de tudo isso que já foi dito aqui antes, né, de mim pelos meus colegas. Então era isso que eu queria dizer sobre esse primeiro Drummond. Muito obrigado. O Goulart termina o texto dele nos cadernos falando que o Drummond criou uma linguagem única na poesia brasileira e que iria influir nos poetas que viriam depois dele. Goulart falou já um pouco da geração de 45 e até do impacto que imagens como Lua Diorética tiveram, Lua Diorética do poema Casamento do Céu e do Inferno. Mas acho que, se o Goulart quiser, podia falar um pouquinho desse impacto, porque o Goulart começa a ler o Drummond ainda no Maranhão, né? E isso vai acabar desembocando numa série de questionamentos na sua poesia que vai dar na luta corporal, inclusive, né? Podia falar um pouco do como o Drummond influiu na sua poesia. Bom, o que eu acho com relação à forma do Drummond, à exigência formal, eu acho o seguinte, é que essa leitura, depois de tanto tempo de ler e reler, de alguma poesia, que é o primeiro livro dele publicado, né, oficialmente é o primeiro livro, o que eu noto com diferença com relação aos outros poetas modernos, um pouco anteriores e contemporâneos, é que ele tem um nível de acabamento verbal, de apuro verbal, que nenhum outro poeta se compara a ele. A maturidade da linguagem de alguma poesia, que é um livro de estreia, é impressionante. É tudo preciso, é uma economia verbal extraordinária. Não tem retórica, não tem rebuscamento, não tem nada, mas é de uma limpidez e de uma maturidade surpreendente. Compreende? Quer dizer, eu acho que não há... Agora, isso é um começo. Mas, no correr dos anos, o Drummond vai se tornando um poeta mais complexo. O Drummond tem uma complexidade que poucos poetas têm no mundo. A complexidade da linguagem dele, a riqueza, se você for ler com atenção, é extraordinária. É uma coisa... Na poesia brasileira não tem. Compreende? Não tem. É uma... Essa coisa vai se elaborando no curso dos anos. E a verdade é que, no final, quer dizer, há um apuro verbal, um apuro técnico, que é com um certo retorno à origem do Drummond, quer dizer, porque ele também foi o poeta do soneto, o poeta da rima, no comecinho da vida dele, porque isso era a poesia que todo mundo fazia. Mas ele vai num apuro, numa exigência, numa densidade muito rara na poesia brasileira, mas a nível de qualquer grande poeta, né? De Eliot, de
Valéry, ele é, de fato, o grande poeta brasileiro, por essa densidade, não só como os meus companheiros mostraram aqui, as contradições, as coisas, compreende? Porque poesia é o que não se sabe. Tá? O que se sabe não é. E o Drummond é perplexo. Então, cada poema dele, quando ele entra no túnel, ele vai tateando e descobrindo coisas que a linguagem dele reflete. Então, não há como deslindar isso linearmente. Compreende? Não há. Só lendo. Compreende? Só lendo. Então, essa coisa que eu percebi, isso é a parte daquela observação que eu fiz, da coisa ideológica, do engajamento, que é um momento na vida dele. Né? Mas, fora isso, porque ele nunca é inteiramente o poeta ideológico, ele nunca é. Aquilo é um momento. Mas, no próprio livro, nesse mesmo livro, Rosa do Povo, que é onde está mais presente o poeta político, vamos dizer assim, mas há poemas que saem inteiramente disso e que colocam as questões dessa complexidade que eu falo. Eu vou ler para vocês aqui, embora não esteja combinado isso, o poema dele, que é um dos poemas da minha especial preferência e que é... Espero achar, né? Não é Rosa do Povo, peraí. É essa densidade que eu falo, que eu acho impressionante na coisa dele, viagem na família. No deserto de Itabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido, porém nada dizia. Não era dia nem noite, suspiro, voo de pássaro, porém nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa, a montanha era maior, tantos mortos amontoados, o tempo roendo os mortos e nas casas em ruína, desprezo frio, umidade, porém nada dizia. A rua que atravessava a cavalo de galope, seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstância, suas histórias de amor, a um abrir de baús e de lembranças violentas, porém nada dizia. No deserto de Itabira, as coisas voltam a existir irrespiráveis e súbitas. O mercado de desejos expõe seus tristes tesouros. Meu anseio de fugir, mulheres nuas, remorso, porém nada dizia. Pisando livros e cartas, viajamos na família. Casamentos, hipotecas, os primos tuberculosos, a tia louca, minha avó, traída com as escravas, rangendo sedas na alcova, porém nada dizia. Que cruel, obscuro instinto movia sua mão pálida, sutilmente nos empurrando pelos tempos e pelos lugares defendidos. Olhei nos olhos brancos, gritei-lhe, fala. Minha voz vibrou no ar, o momento bateu nas pedras, a sombra prosseguia devagar aquela viagem patética através do reino perdido. Porém, nada dizia. Vi mágoa, incompreensão e mais uma velha revolta a dividir-nos no escuro. A mão que eu não quis beijar, o prato que nos negaram, recusa em pedir perdão, orgulho, terror noturno. Porém, nada dizia. Fala, 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 fala. Puxava pelo casaco que se desfazia em barro. Pelas mãos, pelas botinas, prendia a sombra severa e a sombra se desprendia, sem fuga, sem reação. Porém, ficava calado. E eram distintos silêncios que se entranhavam no seu. Era meu avô já surdo, querendo escutar as aves pintadas no céu da igreja, a minha falta de amigos, a sua falta de beijos. Eram nossas difíceis vidas e uma grande separação na pequena área do quarto. A pequena área da vida me aperta contra o seu vulto e nesse abraço diáfano é como se eu me queimasse todo de pungente amor.
só hoje nos conhecermos, óculos, memórias, retratos fluem no rio do sangue. As águas já não permitem distinguir seu rosto longe para lá de 70 anos. Senti que me perdoava, porém nada dizia. As águas cobrem o bigode, a família, Itabira, tudo. Bonito, né? Isso é que eu falo. Essa densidade, é impossível dizer o que esse poema seguinte é evidente. Ele e o pai não se entendem. Na verdade, é o momento que esse pai que não fala, que né, puxava pelo casaco que se desfazia em barro, isso é uma loucura. Compreende? Isso expressa além do que qualquer lógica pode expressar. Você está entendendo? Então, quer dizer, a minha homenagem a ele é ler o poema dele, mais do que falar qualquer coisa. É isso aí. A resposta do Goulart foi muito melhor que a minha pergunta. Então, achei ótimo. O Canaã e o Ivan podem complementar uma coisa. O Canaã queria lembrar que eu anotei o fato de que você bota no seu artigo, em junho de 31, ele escreve uma carta ao seu Amoroso Lima, que ele fala de um desejo, digamos, concreto até, de se matar, dentro do possível, quer dizer, muito diferente do que ele vai ser depois. E no final da vida, quer dizer, Pedro Nava, grande amigo dele, se mata 3 anos antes dele morrer, e ele chega a dizer numa entrevista: eu acho que qualquer pessoa no mundo está sujeita a esse impulso. Me parece que, no caso, a salvação é estar ao lado dele, naquele momento, um amigo que o desvigue daquele impulso. Então, se você quiser complementar alguma coisa. Bem, Fernando, não sei se você tem exatamente o que complementar. Essa carta para o Alceu é terrível, é uma carta de um sujeito profundamente deprimido, é uma carta... Ele diz que não é, ele diz que é uma confissão. Ele diz que isso não é exatamente uma carta, é uma confissão. E, de fato, é uma carta muito dura, onde ele diz isso: preciso resolver certos problemas. Ele diz, se não resolvê-los, alguma coisa do tipo, preciso fazê-los sob pena de suicídio ou correndo o risco de enlouquecer. Então, ele vê 2 possibilidades, ou se mata ou fica louco. E é um período onde ele para de escrever para o Mário. Isso também, eu acabei, fiz esse mapa, eu descobri bem. O Mário manda uma carta para ele, perguntando, inclusive, coisas muito objetivas. Era uma conversa que não era só de, tipo, você mandou tal livro, você fez tal coisa, me manda tal poema, era uma coisa de amigos, de fato. Tinha uma coisa ali muito de o Mário acompanhar o Drummond, né? Essa coisa que falou o Ivan. Né? Muitas vezes a sensação é essa, que ele pega o Drummond pela mão, assim, vai para aqui, faça tal coisa. Eu lembro que, a certa altura, o Drummond pensa em pôr fogo, né? Não nele, pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Não, ele pensa em pôr fogo nos poemas que tinha escrito. E o Mário, desesperado, manda uma carta e diz: você não fará isso em hipótese alguma, porque esses poemas não são mais seus. Esses poemas foram lidos pelos seus amigos, foram lidos por mim, portanto, eles não te pertencem mais. Você vai fazer o seguinte: você, amanhã de manhã, você vai pegar, você fará uma cópia de todos esses poemas, porá no envelope e você vai me enviar esses poemas. Eu jamais os publicarei se você não me der autorização, mas você não está em condições de saber o que você deve ou não fazer. Me mande esses poemas. E o Drummond faz isso. Pega, faz as cópias e manda para o Mário. Então, tinha essa coisa de pegar pela mão, e felizmente o Drummond ia, né? Ele não ficava, ele se deixava levar lá pelo Mário. Nesse período que ele manda essa carta para o Alceu de Moroso Lima, exatamente o período onde o Mário manda uma carta perguntando coisas e ele simplesmente deixa de responder por meses. Meses. E o Mário comenta com um ou com o outro: o Drummond não me escreve mais, parou de me escrever. E é exatamente o momento onde ele manda uma carta para o Alceu, num estado psicológico emocional muito abalado. Bem, depois ele manda uma carta para o Mário, depois disso tudo, e diz
que estava melhor, que estava se sentindo bem, tal, e segue a vida, e é isso, e segue a vida, e viveu, e acabou que essa história do suicídio, repito, era uma maneira de compreender a alma humana, era uma compreensão de todos os gestos, ou seja, não houve... Isso é absurdo no Drummond, né? É como se nenhuma gradação do espírito humano ele tivesse passado despercebida, entendeu? É como se ele tivesse visto tudo, sabe? Uma capacidade de olhar para dentro de cada um e perplexo e assustado, mas ao mesmo tempo uma espécie de lucidez absurda, tocar em cada uma, sabe, em cada dobra que faz essa coisa absolutamente sem sentido que é a pessoa, né, que é cada um de nós. Então, é como se ele tivesse olhado cada uma delas. E em algum momento existe a perspectiva, né, do desespero, do emparedamento, né, como aparece lá no José, sem saída. E há, em alguns momentos, o desejo da morte. E tanto há que há, né, ao final, eu cito essa entrevista onde ele fala do suicídio do Pedro Nava, né, que para ele foi uma coisa dolorosíssima, né, mas o tempo todo o Drummond, quer dizer, isso, mas sobretudo, veja, isso é fundamental, sempre foi o espírito do Drummond que perpassa a obra dele toda, é de uma profunda afirmação da vida, né? É que ao lado desses poemas desencantados, você tem uma profunda afirmação, um sim à vida, sabe? E não só a sua vida, mas a vida coletiva, a vida dos homens em sociedade, a vida dos homens fazendo a história, construindo o futuro, a juventude, aquela peça espetacular que é o poema a Luiz Maurício Infante, né, que é um desejo de reinventar o mundo, ou seja, ao ver uma criança nascer, ele vê a possibilidade de reinvenção total das coisas, né? Ele propõe que o neto, né, veja o mundo todo ao contrário, né? Pense, ele propõe que ele imagine ser pensado pela erva que você pensa. Então, não é mais você pensar sobre a coisa, mas você ser pensado pela coisa, né? Então, é uma proposição absolutamente formidável, né? Que é refazer as posições de sujeito e objeto, né? E ele diz alguma coisa do tipo, imagina o rei com seus problemas e o pobre com seus diademas. Né? Então, e coisas do tipo, repara, né, que há veludo nos ursos. Então, é de uma beleza, é de uma afirmação total. É preciso que, ao lado desse Drummond tão atento ao suicídio, a gente entenda que a compreensão do suicídio é uma compreensão da vida. É uma compreensão da vida. Né? Faz parte desse poeta complexo, como disse o Goulart. Né? Não existe uma coisa sem a outra. Gente, obrigado. Ivan, Goulart, Eltanã, obrigado. Tem um coquetel de lançamento de cadelas agora. Obrigado. Obrigado. Não, foi bastante.